Sejam bem-vindos ao nosso Band News na área, começando aqui nessa terça-feira. Com uma notícia triste, Luana Bernardi já está por aqui para compartilhar com todos os nossos ouvintes e internautas esse triste capítulo da música brasileira. A gente confirmou agora há pouco o falecimento da Rita Lee. Morreu em São Paulo, na capital de São Paulo, no fim da noite de ontem, segundo uma nota divulgada pela família. Morreu cercada de todo o amor. O velório será aberto ao público no planetário do Parque Ibirapuera na quarta-feira, dia 10, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. De acordo com vontade de Rita Lee, seu corpo será cremado. Essa cerimônia será particular. Portanto, um dos maiores nomes da música brasileira, rainha do rock, Rita Lee, morre aos 75 anos. Ela que já vinha lutando, contra um câncer, foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. Ao longo da programação a gente vai trazer outros detalhes, vai prestar todas as homenagens à cantora Rita Lee, foi o que a Luana falou. Marca ainda, porque não só a nossa geração, mas também vai deixar um senhor legado. Acabou de ser comunicada a morte dela pelas redes sociais. Rita Lee, que nasceu em São Paulo em 1947. Tenho certeza que o Vinícius Dónola, que está aqui no estúdio com a gente, já fez inúmeras reportagens sobre Rita Lee, porque a gente fala muito sobre Rita Lee. Não sei se chegou a ter a oportunidade de conhecê-la, Dónola. Chegou? Tive alguns encontros e Rita era uma pessoa associada à minha infância. Eu fui criado nas férias, numa cidade do interior de São Paulo, onde Rita Lee também foi, e onde Rita Lee aprendeu a tocar bateria. Isso inspirava muito esse meu lado parcialmente músico, porque minha mãe, professora de música, falava muito sobre as histórias de Rita Lee, nascida em 1947, de um enlace entre um americano e uma música brasileira, Rita Lee Jones. Começou a sua carreira muito cedo, e a gente está falando lá de 1966 com os Mutantes. Depois fez uma linda carreira e uma parceria brilhante com Roberto de Carvalho, seu marido, que a acompanhou até esses últimos dias de vida, ela já bastante adoentada, se permitindo ser fotografada e com sua história postada em redes sociais. É uma perda esperada. Todo mundo sabia que havia uma progressão da doença, mas em maneira alguma isso diminui a dor dessa perda. Para uma geração como a minha, e não só a minha, mas várias gerações foram criadas ouvindo, e outras serão ouvindo esta figura marcante, de personalidade irreverente, mas de uma produção riquíssima, chamada Rita Lee. Não, e quando a gente fala sobre rock, Rita Lee já cantava rock antes do rock ser um gênero popular. E aí, quando a gente fala de representatividade feminina nesse gênero musical, também o nome Rita Lee é muito forte. E aí, quando a gente pensa em Rita Lee, a gente lembra da vez que ela subiu no Rock in Rio, porque eu não era nem nascida, mas é claro que quem estuda um pouquinho de música sabe, lembra das vezes que na vez que ela cantou Rita e Roberto, no palco do Rock in Rio. Logo depois, ela chegou em 2001, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa, com um dos álbuns dela, e também ela teve mais 5 indicações ao prêmio e receberia ainda em 2022 o prêmio de excelência musical pelo conjunto da obra. É isso, Agatha, Dónola, é um dia muito triste, como vocês bem falaram aqui. Eu tive até a oportunidade ali em Itaipava, tem a casa dos Mutantes, onde eles ficavam fazendo os sons e tal. Sim. E foi muito legal essa experiência, poder viver um pouco da atmosfera, que uma das lendas, a gente pode chamar de lenda. Rita Lee é uma lenda, é um marco na história da nossa música. E devido a isso, a nossa primeira homenagem que a gente pode fazer para ela é a gente tocar a nossa programação da Band News com a Rede Junto de São Paulo, que está fazendo todo o material de obituário, enfim, com todas as informações familiares. Hoje, excepcionalmente, a edição do Band News na área, sempre com muito bom humor, com diversão e informação. A gente abre total passagem para essa homenagem
a nossa grande Rita Lee. Então hoje não temos a edição do Band News na área, mas amanhã voltamos normalmente com a programação. Valeu, João, obrigada. Valeu, por isso, João. agora você acompanha com toda a rede Band News, Sheila Magalhães e Ivan Brandão, trazendo as homenagens, trazendo também palavras de familiares e também todos os detalhes em relação ao enterro, como vai ser feito, se o velório, se vai ser aberto ou não. Inclusive as informações, o Frumento trazia há pouco aqui sobre o velório, né, e enterro, na verdade não enterro, né, ela pediu para ser cremada, era um desejo dela, e essa cerimônia vai ser particular, mas o velório será aberto ao público no planetário do Parque Ibirapuera amanhã, das 10 da manhã até as 5 da tarde, para todos os fãs que quiserem, enfim, dar o adeus, aí, o último adeus à cantora Rita Lee, que, como disse o Frumento aqui há pouco, também morreu em casa, do lado da família, também da forma que ela sempre desejou, né? A gente estava fazendo começando, né, um passeio aqui pela carreira, pela vida da Rita, né? Falamos aqui pela passagem dela, pelos Mutantes, até a expulsão dela da banda, e foi logo tempo depois ali que ela começou a integrar, ela passou a integrar o grupo Tutti Frutti. Ela era vocalista, também tocava alguns instrumentos, gaita, piano, violão. E, enfim, foi na mesma época que ela conheceu o músico carioca Roberto de Carvalho, que inclusive foi quem postou há pouco a confirmação da morte da cantora, né? Eles tiveram uma parceria amorosa e profissional pelos últimos 48 anos. Pois é, e eu sempre me orgulhava de falar que a Rita Lee faz aniversário no mesmo dia que eu. Ela nasceu também na véspera do Ano Novo, só que de 1948... Nasceu em São Paulo, numa família, como o Ivan estava falando, de descendentes de imigrantes norte-americanos, italianos. Mas vamos seguir aqui com essa retrospectiva que a gente estava contando. Vamos ouvir, então, nessa época, quando a cantora conheceu o músico carioca Roberto de Carvalho, com quem teve essa parceria tão longa. Você quer um trabalho mais maravilhoso do que levar alegria para as pessoas, como a gente fazia na nossa música? A gente nunca recebeu apoio cultural nenhum. A gente nunca subiu em palanque de político nenhum. A gente não tem partido nenhum. Então, a gente sempre foi livre para dizer o que quisesse, sobre quem quisesse. Homem, mulher, travesti, a gente fez de tudo. Eu me fantasiava de tudo no palco. E naquela época, principalmente na época da ditadura, incomodava uma mulher ousada. 1947, o ano do nascimento da Rita Lee. Falei 1948. Rita Lee foi presa no período do regime militar em 1976, grávida de 3 meses do primeiro filho. Ela estava na própria casa, em São Paulo, quando policiais entraram no local em busca de drogas. Em entrevista ao canal GNT, a artista passou por outros momentos difíceis. Você vai na estrada, você cai em drogas. E para sair de droga tem que ser muito difícil, tem que ter uma cabeça muito boa. Para entrar não precisa ser tão boa, mas para sair... Tive um período, assim, principalmente quando meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha morreram. Eu caí no fundo, a palhaça foi lá no fundo do poço, eu não tinha como fazer graça, né? Ela nem queria fazer graça, ela queria chorar o quanto pudesse. O jeito bem descontraído, engraçado, criativo, polêmico da Rita Lee fez da cantora também uma artista internacional, reconhecida não só aqui no nosso país, mas fora do Brasil.
Príncipe Charles da Inglaterra chegou a dizer ao jornal Daily Mail em 1988 que ela era a cantora preferida dele. Hoje, Rei Charles, depois da coroação do fim de semana. Os hits da Rita Lee fizeram grande sucesso nos anos 80. A gente está ouvindo alguns aqui para relembrar. Deixa eu até colocar um outro. A gente faz amor por telepatia. Mania de Você, a gente está ouvindo. Mas tem Chega Mais, Doce Vampiro. Tem algum outro aí que você curte muito, Ivan? Eu tinha aquele CD dela que ela cantou Beatles. Achava o máximo. Verdade. É muito maravilhoso também. Nossa, marca várias fases da vida. Foi nessa mesma época que a cantora estreitou os laços com Elis Regina. Em um especial da TV Bandeirantes, a Rita Lee relembrou a amizade que começou depois de ter saído da prisão, ainda na ditadura. Vamos relembrar também esse momento importante da vida da Rita Lee. Ela sabia que eu tinha saído sem grana nenhuma, devendo a alma e tudo, né? Claro. E aí ela me chamou para fazer umas coisas, me pediu música, uma coisa que ela nunca havia feito. Aí também ela se declarou um pouco. Ela falou, puxa, que bobagem, né, a gente... Aí, putz, aí foi uma delícia, porque ela contou as coisas que ela gostava de mim, mas não falava. Eu também, as coisas que eu gostava dela, mas não podia falar, não tinha jeito, tinha uma barreira. Aí foi desimpedindo o caminho, a gente ficou muito amigo. Bom, a Rita Lee gravou 30 discos ao longo dos 50 anos de carreira musical. Venceu um Grammy Latino com o álbum 3001. O show de despedida dos palcos foi em 2012, em Sergipe, quando acabou presa por desacato, depois de criticar a presença da polícia entre o público. Dá água na boca. Esse show é meu, não é de vocês. Esse show é minha despedida do palco. E vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não tendo que agredir seus cachorros. Coitado dos cachorros. Cafajeste, vocês estão fazendo de propósito. Deixa eu aproveitar, já a gente retoma aqui essa retrospectiva da Rita Lee, mas para ler algumas mensagens, porque os ouvintes estão mandando muitas mensagens aqui lamentando a morte da cantora Rita Lee aos 75 anos, vítima de um câncer no pulmão. Nosso ouvinte Cristiano Saraiva, de Osasco. O rock está em luto. A rainha do rock nos deixou fisicamente, mas fica o seu legado, influenciando outras grandes roqueiras, como Cássia Eller e até a Pitty, que é mais jovem, né, mais recente. Devemos lembrar que Caetano musicalizou, a comparando com São Paulo. Rita Lee era a mais perfeita tradução. Obrigada, Cristiano, pela sua mensagem. Tem ouvintes também lembrando de músicas, Ovelha Negra, a gente já tocou, outras tantas que são conhecidas. A nossa ouvinte Cris Growman também tá na escuta. Gente, ela era demais, né? Demais mesmo, a Rita Lee. O nosso Sérgio também, do Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo, tá falando de outro hit que marcou época, Saúde. Daqui a pouquinho eu vou tocar Saúde também, pra gente relembrar por aqui. Se você também quiser mandar mensagens, a gente vai lendo aos poucos aqui pelo nosso WhatsApp, o 11 999 592 100. Vamos seguir na retrospectiva, Ivan? Vambora, 73 anos de idade, aí sim, a Rita descobriu esse tumor no pulmão esquerdo, chegou a compartilhar o tratamento com os fãs pelas redes sociais. Ela ocupa a posição número 15 na lista dos 100 maiores artistas da música brasileira pela revista Rolling Stone. Lançou 7 livros infantis, além dessa autobiografia que você citou, Rô, que entrou para a lista dos mais vendidos aqui do Brasil. Eu ainda sonho em ser abduzida por um disco voador. Gostaria muito. Demais. Volte e meia, seja no Rio, São Paulo, onde quer que eu esteja neste planetinha azul, eu estou de olho no céu, em busca de um disquinho. A maior fissura porque tá cada vez mais down no high society, down no high society. Down, 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 no high society. Down, down, down.
Alô, alô, Marciano, mais outro hit da cantora Rita Lee. Se você ligou o seu rádio agora, morreu a cantora Rita Lee, considerada uma das rainhas do rock brasileiro, aos 75 anos, uma das mais conhecidas, bem-sucedidas, talentosas, criativas, carismáticas, divertidas, compositoras brasileiras do nosso pop, da nossa MPB, defensora de todas as liberdades femininas, uma das vozes mais marcantes de vários estilos e gerações, deixa aí uma biografia e também uma obra imortal. A gente está tocando relembrando algumas músicas de Rita Lee, alguns momentos importantes da história e registrando mensagens também dos nossos ouvintes muito tristes com a morte da cantora Rita Lee. Um dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar. Ouvinte final de telefone... Opa, não abri meu microfone. Ouvinte fim de telefone 9996. Tava lembrando que a Rita Lee tocou Ramones em uma virada cultural, porque o filho dela, o Beto, é muito fã da banda e tal. E aí, na ocasião, ele estava como guitarrista da Rita. Lembrando mais um momento muito legal. Obrigada pela sua mensagem. Depois manda seu nome também para cá, para a gente conseguir registrar. Aconteceu, um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho... Marcel mandou pra cá. Rita Lee foi intensa, imensa, será eterna, artista incrível, uma pessoa maravilhosa. Siga seu caminho, amada Rita. Marcel Salles mandou pra gente aqui da Vila Prudente. Só falta você, agora só... Eu adoro essa aqui, ó. Ah, mas aí não tocou bem na hora que eu fui tocar. Que ótimo, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente toca, então. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa. A gente tem um comunicado oficial da equipe da Rita Lee que foi divulgado pelas redes sociais. Comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. Velório aberto ao público será no Planetário do Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade de São Paulo, amanhã, quarta-feira, no dia 10, das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. E essa cerimônia, aí sim, será particular. Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos. Já tem bastante também repercussão pelas redes sociais, repercussão aqui pelo Twitter, de vários artistas, é claro, autoridades, políticos, lamentando a morte da cantora Rita Lee aos 75 anos. Daqui a pouquinho eu vou trazer um pouco essa repercussão, Ivan. Sexo também, sexo é do bom, amor é do bem. As minas de Sampa querem grana, um cara bacana, de poder, um jeito americano de sobreviver. As minas de Sampa são modernas, eternas, dondocas, mas pra sambar no pé tem que nascer carioca. Tem mina de Sampa que é discreta. Morre Rita Lee aos 75 anos, cantora, compositora, multi-instrumentalista, atriz, escritora também, a gente não pode esquecer. São muitas definições, muitas palavras para tentar definir a grande artista que foi Rita Lee, a grande mulher também. Muita gente chama ela de rainha, né, Ivan? Rainha do rock brasileiro. Ela que nasceu em São Paulo em 31 de dezembro de 1947. O legal da Rita é que os ouvintes estão falando aqui sobre essa história de não ser um exemplo, né? Mas ao mesmo tempo selo, né? Acho que o Megali fala muito sobre isso também,
dos nossos artistas, né? De pessoas que são muito intensas, que têm suas falhas, ninguém é perfeito. E isso tudo é exaltado, né, pelos nossos ouvintes, né? De uma pessoa que simplesmente também não tinha a vergonha de ser o que era, de ser como era, né? E é legal ver como as músicas da Rita também embalaram momentos, né, da vida de todo mundo que está na escuta aqui, de alguma forma. A gente tem também, como você falou, políticos, artistas, bandas, né, se posicionando oficialmente também em relação ao passamento da Rita, né? A Pitty foi aqui, falou há pouco também, disse que está em frangalhos. A maior nos deixa hoje, que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre, meus sentimentos à família, aos amigos. Brilhará eternamente para mim, nunca haverá outra Rita Lee, obrigada por existir. A cantora Pitty nas redes sociais, agora há pouco, falando também sobre a Rita Lee. Sabe que a gente não tocou ainda? Mutantes. Deixa eu colocar Mutantes aqui. Eu gosto. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Na linha com a gente, nesse dia triste, dia da morte da cantora Rita Lee, apresentador da Band, Zeca Camargo, para repercutir com a gente essa notícia. Oi, Zeca, que dia triste para nossa música, para nossa cultura. É até difícil a gente falar sobre o legado da Rita Lee, sobre tudo que ela representa, não só como cantora, como mulher, tão inovadora e corajosa. O que fica pra gente, depois de tantos anos de trabalhos lindos? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Eu estou realmente triste. Eu não posso... É muito difícil, a gente faz tanto obituário. Nos últimos 2, 3 anos, é um atrás do outro, e a gente... fica se despedindo, e claro que são sem palavras carinhosas, são pessoas que a gente admira. Porém, a Rita tem uma coisa diferente. Muitos da minha geração, quando eu me tornei jornalista, eu sonhava em entrevistar a Rita. E eu acho que eu tive uma proximidade muito grande com ela como profissional, eventualmente como um conhecido, talvez um amigo. E aí, as coisas que a gente lembra primeiro são a alegria, a irreverência, a inspiração absurda. Todas as músicas da Rita Lee a gente sabe de cor. A gente sabe as palavras que ela queria dizer, o que ela queria provocar. Ela tem esse dom ainda, tem e sempre será. Uma pessoa incrivelmente criativa, inquieta, até recentemente, revendo as coisas dela, cercada de uma família incrível, o Roberto, os filhos que também beberam com os pais essa paixão pela música e que estavam reinventando o trabalho da Rita recentemente. Então, tem uma tristeza enorme, e é sempre quando a gente lamenta uma tristeza de alguém que vai embora, é uma tristeza de alguém que fala, poxa, eu podia estar criando. Podia estar inspirando mais gente. No caso da Rita, é um acervo, é um conjunto tão enorme que seria quase uma coisa mesquinha pedir mais. Mas é que a gente sabe que ela teria essa possibilidade de nos provocar, de nos inspirar, de ser essa pessoa maravilhosa que é. Diga. Não, é porque a gente estava revendo aqui, Zeca, alguns momentos, né? E aí você falou, poxa, o meu sonho era entrevistar a Rita. E aí, de repente, ela vira uma artista do tamanho da Rita Lee que te chamava de Zequinha, né? E você, uma vez chegou a escrever que a Rita Lee podia dizer o que quisesse. E era mais ou menos isso, essa acho que era a imagem mesmo que as pessoas, ainda que você não tivesse escrito esse texto, as pessoas tinham da Rita, né? Que ela podia dizer, fazer o que quisesse, né? Era algo diferente. Ela imediatamente te deixava à vontade. E era a Rita Lee, caramba. Como é que você fica à vontade de uma estrela desse tamanho? Mas ela imediatamente te colocava à vontade, e a conversa nunca teve a formalidade que às vezes uma entrevista tem, sobretudo com pessoas do tamanho, como estrelas do tamanho da Rita Lee.
esse Zequinha, que era muito bem-vindo sempre, era assim, a gente está conversando, mano. Era uma coisa louca, era um carinho, era uma intimidade e era ao mesmo tempo uma desinformalidade que eu encontrei com poucos artistas. É claro que isso é construído numa relação muito longa. As primeiras vezes que eu falei com o Rita Lee foi lá nos primórdios da MTV, a gente está falando do começo dos anos 90, é importantíssimo lembrar que a Rita fez um programa ali na MTV, chamava TV Lisão, pouquíssimos episódios, mas que ela foi brilhante ali, como tudo que ela fez. E ali criou-se entre muitas aspas, assim, uma intimidade e uma confidência entre visitas na casa dela, entre entrevistas de estúdio, entre bastidores de gravações. Eu não tenho um momento que não seja de alegria, que não seja de inteligência, que não seja de brilho, que não seja de inspiração. Toda essa tristeza que talvez vocês estão vendo na minha voz é de imaginar que a gente podia ter mais. Repito, talvez seja mesquinho. A gente como fã, como admirador, poxa vida, a gente queria mais Rita. Mas aí a gente lembra, nossa, mas a gente já tem tanta Rita. E que isso fique com a... Era uma pessoa extraordinária, independente da artista maravilhosa, da pessoa que muitas vezes pautou a cultura desse Brasil aqui. Ela tinha essa vocação para nos cutucar, para nos pautar. Ela é fruto, imagina, se a gente voltar para o final dos anos 60, imagina uma pessoa que teve aquele clima em volta de revolução, aí a trajetória toda da Rita, só coisas positivas, Muito obrigada, Zeca. Obrigada pela conversa com a gente nesse dia triste da morte da cantora Rita Lee. Obrigada por compartilhar essas memórias com a gente. Valeu, até uma próxima. Boa cobertura para vocês. Obrigada. Valeu, Zeca. E a gente tem na linha agora o cantor Tom Zé, um dos grandes parceiros da Rita Lee. Está ao vivo com a gente agora na Band News FM. Tom, obrigada por conversar com a gente nesse momento difícil, triste, marcante para a nossa cultura. Bem-vindo aqui à rádio. Tom, nossos sentimentos todos juntos nesse dia triste. O que é que a Rita vai deixar de maior lembrança se a gente pegar aquela garotinha dos Mutantes tão linda, que chamava a atenção, mas que ninguém podia imaginar como é que ia construir uma carreira ao longo dos anos, aí com muitas outras camadas mais profundas do que era nos Mutantes, e com que ela chegou a ser e a passar pelo pop, pelo rock nacional e a influenciar tantas outras cantoras? Bom, querida, tem coisas que são muito sensíveis. Por exemplo, o Brasil perde em matéria de pensamento, em matéria de inteligência, em matéria de criatividade, em aquela coisa que o coração é quem produz. Até o pessoal, essa hora, meio-dia, vai perder a fome, porque balança qualquer um. É isso. Tom, você chegou recentemente, inclusive, né, a participar de homenagens à Rita, tiveram músicas gravadas juntas. Como é que era? Porque a gente tem uma ideia dos nossos ídolos, né, de mitos, né, e a própria Rita se desmistificava, dizendo que ela era essa pessoa mesmo, né, com todos os seus defeitos, com suas falhas, que falava o que queria. Eu queria saber como era trabalhar ao lado de Rita Lee, né, se era trabalhar realmente ao lado de uma voz amiga, assim como a gente ouviu o Zeca falando aqui há pouco, né, aquela chamava ele de Zequinha, numa relação profissional, mas que ela tentava trazer para essa coisa de eu não sou esse mito, né? Eu sou como você. Alô? Tom? Alô? Tá ouvindo bem, Tom? Agora eu voltei a ouvir você. A voz dele sumiu. Não, tava te perguntando... Você tá me ouvindo agora, Tom? Tô. Não, tava te perguntando sobre essa ideia que as pessoas muitas vezes fazem dos ídolos, né? De que elas são mitos, e a Rita não tinha talvez essa vaidade. Ela se desmistificava, né? E você trabalhou tanto com ela, queria saber como é que era esse trato no dia a dia mesmo, né? A relação com a Rita. Puxa vida, você fala tão bem, a sua pergunta é tão bem falada, que eu quase que não tenho o que responder. Se eu pudesse, eu escrevia a sua pergunta aqui e respondia com ela mesma. A pergunta é muito bem argumentada e tal. É isso mesmo, uma pessoa que tinha humor, que
tudo parecia que era brincadeira e era trabalho sério. Ela me chamava parceiro do futuro, por causa da letra lá do 2001 que diz: deu um grito no escuro, sou parceiro do futuro. Agora os telefones daquele cara estão chamando feito doido. Então é isso, é um sentimento de tristeza, que diabo, minha geração está toda, um dia é Gal, outro dia é Rita, cada dia morre uma pessoa, que horror. É isso. Tom Zé, coloquei aqui um discurso comprido, não adianta. Não, claro, a gente entende. A gente colocou aqui a música 2001, sua e da Rita para você. Com outra rádio eu não estou ouvindo bem. Opa! A gente colocou aqui um trechinho da música 2001, sua com a Rita Lee, para você relembrar um pouquinho essa parceria. Sim. Posso falar? Sim, por favor. Quando eu fiz a música, naquela época, como Caetano dormia cedo, eu ia para casa, dormia muito, não dormia de noite, eu ia para casa dormir e de manhã cedo fazia música. Eu tentava fazer música, trabalhava. Quando chegava lá, chegava com algumas coisas quase prontas. Um dia cheguei com essa coisa do 2001, que eu inicialmente fiz uma música. Mas disse, essa música não presta. Não, essa música presta. Não presta, eu não quero essa música. Um dia eu e Caetano tentamos fazer, não conseguimos. Então, dias depois, muito tempo depois, eu estava caminhando no escritório do Guilherme Araújo, ele jogou uma fita assim em cima da mesa e disse, olha aí sua música. Aí eu vi escrito numa fita 2001, eu falei, 2001, música minha? Bom, eu não sabia que Rita tinha feito todo o percurso do cineasta, do Kubrick, porque o Kubrick, quando a estação orbital recebe uma pessoa no filme dele, está tocando praticamente uma música caipira da Europa, que é Danúbio Azul, tará, tará. Então ela fez esse percurso. Eu não conhecia o filme. Rita era uma pessoa super educada na frente da gente, apesar de morarmos na mesma cidade. Então foi um susto tudo isso. Eu me lembro que Augusto de Campos, um dia estava, quando ele trabalhava numa delegacia do Estado aí, que Augusto chamava a prisão agrícola dele. E de tarde ele saía, às vezes, ali na frente da biblioteca, e eu encontrei ele lá um dia. E eu ia saindo da conversa com ele, quando ele me chamou, ele disse, vem cá, os Mutantes vão cantar no festival como música caipira. Eu falei, é claro, eu nunca ouvi falar que seria outra coisa. Você vê como as pessoas todas amavam antes da música ser cantada. E tem um detalhe curioso, a televisão tinha um júri popular, quer dizer, pessoas do público escolhidas por sorteio ou por qualquer coisa, e o júri de críticos de música, o júri oficial. Quando a música... Pega aí, filha, porque eu não ouço aqui. A gatinha ou o gatinho do Tom Zé tá participando deixa eu também. me afastar do outro telefone. Quando... Você continua me ouvindo? Sim, sim. Quando... Oh, meu Deus, o que eu estava contando? Estava contando da música, Tom Zé, né? Quando no Festival da Record a música passou, porque entravam 12 músicas, não é? E eram classificadas 4 para final. Pois nesse dia, o júri popular deu a menor nota, a nota mais baixa 2001. E o júri da televisão, o júri de crítica e tal, deu a maior alta à música. Que é uma coisa gozadíssima, né? Esse desacordo. Né? De agradar o especializado e o povo meio que torceu o nariz, né? Não, querido, é o seguinte, as pessoas aqui tinham vergonha de música caipira. Uhum. Era isso. Bom, se tinha uma coisa que Rita não tinha, e nem você, né, Tom? É vergonha das músicas que cantam, né? E no caso dela, acredito, né, aí fazendo dos versos de vocês, né, nasceram sem ter idade. Que cantou música caipira e que cantou muito bem, compôs muito bem, sempre teve. Agora, a escolha da gente era diferente, né? Sim.
Bom, que seja... Aquela que tocava em rádio. Que seja uma odisseia, então, né? Eu não vou nem dizer o fim dela, mas o começo dela, Tom. Obrigado por atender a gente nesse momento aí de tristeza, mas como é bom ouvir as histórias também, né, de pessoas que conviveram juntos, assim, dois gigantes da música. E o Tom Zé falando com a gente aqui na Band News FM. Tom, obrigado, viu? Obrigada. Tá, querido. Obrigado, que aqui tá uma confusão grande. Muito obrigado. Não tem problema. Para vocês. Você sabe que eu adoro essa emissora. Iba. E a gente te adora também, Tom. A gente ama. Obrigada, Tom. E não tem como falar de Rita Lee se a gente não tiver também um pouco de caos de aqui bagunça. nas entrevistas, nas bagunças, né? Porque é mais ou menos isso, né? Acho bonito isso dele falar da música da Odisseia, né? Do Danúbio Azul, como uma música caipira, né? Enfim, da gente se abrir um pouco também, né, pra arte, porque é isso que os artistas fazem no final das contas, é isso que a Rita fez. E, enfim, saiu um pouco do Zé Quadrado ali para valorizar entender também, o que foi a arte deles, né? A nossa música, as nossas origens. E olha, ao todo, para Rita Lee foram 40 álbuns lançados, sendo 6 dos Mutantes e 34 na carreira solo. É claro que a gente vai continuar falando muito mais sobre a morte da cantora Rita Lee. Rainha do rock brasileiro, morreu nessa terça-feira aos 75 anos, uma das maiores cantoras, compositoras da história do nosso país. Foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, vinha fazendo vários tratamentos contra a doença e morreu, portanto, nesta terça-feira. Amanhã, o velório aberto ao público será no Planetário do Parque do Ibirapuera, entre 10 da manhã e 5 horas da tarde, na zona sul da capital paulista. Já já a gente volta a falar sobre a repercussão da morte da cantora Rita Lee. Sobe o som mais um pouquinho.